E ao longo desta semana, como você tem acompanhado aqui no seu jornal, nós estamos exibindo uma série de entrevistas com a WBO, Washington Brasil Office e representantes de entidades sociais que estão se encontrando com deputados e senadores americanos em Washington para alertar e denunciar os ataques político-eleitorais que vêm sendo feitos pelo ainda presidente da República. E hoje nós vamos conversar com a Flávia Pellegrino, que é a coordenadora executiva do Pacto pela Democracia. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, Ana Flávia. É um prazer estar aqui falando com vocês, direto de Washington. Bom, Flávia, neste último dia de encontros, né, a sua agenda aí foi com o deputado Jamie Raskin, né, integrante do Comitê da Câmara, que investiga os ataques ao Capitólio no dia 6 de outubro e a possível e provável participação do ex-presidente Donald Trump. Flávia, antes da gente falarmos, né, desse encontro com o Jamie, eu gostaria que você explicasse, né, o que é o Pacto pela Democracia para os nossos telespectadores. Claro, o Pacto pela Democracia é uma coalizão que reúne hoje mais de 200 organizações da sociedade civil brasileira e que vem trabalhando para defender e para aprimorar a democracia no Brasil. Nos últimos anos, sobretudo, defender. É um esforço que a gente vem fazendo, tentando unir os diversos atores com as mais variadas agendas, as mais diversas visões de mundo, para somar forças e fortalecer o trabalho da sociedade civil na garantia das bases da democracia brasileira e na defesa contra a escalada autoritária que a gente tem vivido no país há pelo menos 4 anos. E, Flávia, agora a gente vai retomar a conversa que vocês tiveram com o deputado Jamie Raskin. Qual é a sua avaliação dessa conversa, né? Ele está acompanhando a escalada de tensão aqui no Brasil? Eu não escuto. Eu vou repetir novamente. Para retomar a conversa que vocês tiveram com o deputado, vocês conseguem me escutar agora? Escuto. Isso. Com o Jamie Raskin, para você falar para a gente da sua avaliação, né, com essa conversa com ele, como que ele tem acompanhado nessa escalada de tensão que acontece aqui no Brasil? A conversa com o deputado Raskin foi extremamente positiva. Embora ele não estivesse surpreso com o golpe em curso produzido pelo governo Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, ele ficou bastante preocupado, demonstrou imensa preocupação com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, sobretudo com os perigos, né, e com as chances que a gente tem de que uma tentativa de reproduzir o episódio da invasão ao Capitólio aqui nos Estados Unidos aconteça no Brasil, com as já prometidas ameaças e com o que Bolsonaro já disse, né, que o que aconteceu aqui nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 foi pouco, que no Brasil aconteceria algo muito mais grave. Então, ele demonstrou grande preocupação e, sobretudo, a parte mais positiva foi que ele se dispôs a mobilizar os diversos atores dentro do Congresso americano, mas também de outras instituições aqui dos Estados Unidos, para reiterar sua confiança na democracia brasileira, no sistema eleitoral brasileiro que vem sendo gravemente atacado pelo presidente, e também para que esses entes acompanhem de fato o processo eleitoral brasileiro, de agora até a garantia de que o resultado seja não só respeitado, mas também implementado no Brasil em 1º de janeiro de 2023. E, Flávia, o deputado Jamie Raskin, ele fez uma declaração muito forte, né? Ele disse, vamos abrir aspas, o melhor antídoto a um golpe é expor os planos antecipadamente para que todos saibam o que está sendo considerado. Vocês conversaram sobre como foi a preparação e também a articulação para que o sistema americano desse uma resposta aos ataques de Trump? E aí eu aproveito e emendo também essa pergunta. Vocês chegaram a conversar sobre como o Brasil pode e deve se articular caso ocorra algo nesse sentido? Perfeito. Grande parte da nossa conversa justamente se centrou e o nosso objetivo enquanto comitiva foi justamente, além de alertar e de explicar o que está acontecendo no Brasil, foi sobretudo ouvir os aprendizados que essas investigações têm trazido ao Congresso americano e também compreender, buscar informações, insumos, orientações de como a gente aqui, enquanto sociedade civil brasileira, o que podemos fazer para tentar impedir ou lidar com as ameaças que estão em curso. E o que o deputado Raskin trouxe para a gente foi, como primeiro elemento importante,
é justamente que a gente mantenha e amplie ainda mais o diálogo com os diversos atores sociais, nacionais e internacionais, que a gente amplifique cada vez mais as denúncias e que a gente mantenha um diálogo constante em uma coalizão que seja a mais ampla possível dentro do Brasil, com os diversos atores sociais preocupados, engajados e com compromisso efetivamente democrático, para que a gente una forças e que a gente esteja juntos cerrando fileiras para impedir o avanço desse tipo de golpe. Ele está ciente, né, de todos os envolvimentos também do Bolsonaro e da sua família com Steve Bannon e com aqueles que estiveram envolvidos diretamente no que aconteceu aqui nos Estados Unidos, né, com o governo Trump. Então, ele compartilhou com a gente algumas dos achados, né, e dessas estratégias que ele acredita serem cruciais para que a gente, enquanto sociedade civil, possa enfrentar essas ameaças e, sobretudo, na construção desse diálogo permanente e dessa coalizão ampla, que é o que a gente já vem fazendo enquanto Pacto pela Democracia, antes mesmo da eleição de Jair Bolsonaro, na verdade, mas que se amplificou desde então, e também dessas notícias importantes que tivemos essa semana com justamente o manifesto, né, o manifesto reunindo as vozes, né, da Fiesp, com os juristas e com os grandes nomes e instituições do PIB nacional. Então, a gente está no caminho, né, tudo leva a crer que a gente está num caminho importante de isolar cada vez mais essas ameaças, mas a gente precisa seguir de forma atenta e de forma assertiva, fazendo essa união da força democrática no Brasil, não só antes do processo eleitoral. A gente sabe que tem um 7 de setembro aí em que, né, estão sendo promovidas, né, e conclamadas manifestações, mas no dia efetivamente da eleição, que a gente sabe que vai ser um momento crucial, e também após o resultado, porque a gente sabe também que a cartilha que Bolsonaro segue de Trump determina que o resultado seja contestado e que algum tipo de insurreição seja insuflada nos momentos-chave de posse, ou enfim, após o resultado já ter sido definido e já ter sido conflagrado, enfim, já ter sido anunciado por todos. Perfeito. Então, Flávia, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite para você, um bom final de semana.